Sou muito atraente e sedutora, porém não respeito a justiça. Quebro corações e arruíno vidas, mutilando-os sem matar. Sou cruel e maliciosa e me fortaleço com o tempo. Quanto mais opero, mais crédito eu ganho. Eu floresço em todos os níveis da sociedade, tornando cada vítima mais e mais impotente. Elas não podem se proteger contra mim, pois não tenho nome nem face. É impossível rastrear-me, e quando tentam, mais evasiva me torno. Não me simpatizo com ninguém, e quando mancho uma reputação, esta nunca mais será a mesma. Eu derrubo governos, arruíno casamentos, destruo carreiras e crio grandes problemas. Eu destruo igrejas, afasto cristãos e acabo com relacionamentos. Eu crio desconfiança e gero dores. Faço pessoas inocentes chorarem em seus travesseiros. Provoco insônia. Muito prazer, meu nome é... Fofoca. Maledicência, vulgarmente conhecida como fofoca. Quem não gosta de uma fofoquinha de vez em quando, né? Até o nome é doce, né? Fofoca. É fofo. É fofo, tem até fofo, né? Tem foca, né? Então, mas a definição de fofoca, ela consiste no ato de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, especulando em relação à vida alheia. Em palavras bem simples, é falar da vida de outrem nas suas costas. É ouvir algo, às vezes até numa conversa alheia, e espalhar. A fofoca é irmã do boato, que espalha uma notícia sem verificar sua legitimidade. Eu me lembro quando eu morava em Uberlândia, tem um clube lá da Alta que chama Praia Clube. E eu ouvi dizer que no Praia Clube eles não permitiam pessoa de cor entrar. Ok, escutei isso aí, tudo bem. São racistas. Existem muitas pessoas racistas no mundo, né? Mas um dia eu ouvi falar que o Pelé chegou lá e não deixaram ele entrar. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, uau, Pelé não entrou. Aí eu passei para um, passei para outro e eu comentava com todo mundo. E quando eu estava meditando, né, nessa palavra, eu me lembrei desse exemplo. Eu nunca verifiquei se aquilo era um fato. E eu passei para umas 10 pessoas. E muito possivelmente essas pessoas passaram para outras. Então, acabou. Eu nunca mais vou falar que o Pelé não entrou lá no praia, entendeu? Porque eu não sei se isso é verdade. Mas né? agora eu sei. Pois é. Tá entendendo? Você falou. Pois é. Mas então eu já estou te falando. Não verifiquei. Não verifiquei, entendeu? A origem da palavra no grego para maledicência, ela é traduzida em 3 palavras distintas, as quais todas de maneira condenada. A primeira é psituristes. A gente acha ela em Romanos 1, 28, 32. A outra é pliaros. A gente acha ela em 1 Timóteo 15, 11 a 15. Depois vocês leem. Mas a terceira me chamou a atenção, que é diabolos. E a gente acha ela em 1 Timóteo 3, 11, 2 Timóteo 3, 3 e Tito 2, 3. O que é interessante é que nesses textos aqui é como se a palavra estivesse falando assim, ó, você não pode praticar essa coisa diabólica, maledicência. Não pratique maledicência. Não pratique essa coisa diabólica. E o interessante é que quem é o diabo? Ele é o pai de quê? Pai da mentira, né? Ele é o usurpador, ele é o mentiroso. Achei interessante essa ligação de maledicência com diabolos. As definições dessas 3, elas se assemelham. Sussurrar, ou falar em secreto, escondido. Caluniar, detrair, que quer dizer maldizer ou diminuir. Infamar, falar coisas vãs, ou seja, coisas inúteis ou infrutíferas. E o que nos induz à fofoca? Você recebe uma notícia, mas é uma notícia um tanto picante. Picante demais para você ficar para você, né? E aí você compartilha com uma pessoa. Ou 2. Quem sabe 10. Né? E aí você... Pois é. Ou você se sente que alguém fez algo desagradável com você. Então você ficou indignado e você compartilhou com uma pessoa, 2 ou 10.
Ou você ouviu falar de algo que alguém que você conhece fez muito desagradável com alguém que você conhece ou que você nem conhece. E aí você compartilhou aquilo ali com outras pessoas sem verificar o outro lado. A questão é que nós, seres humanos, nós temos esse desejo, essa tendência, essa necessidade natural de compartilhar as necessidades, as experiências, as notícias. Mas quando essas notícias não nos dão o êxtase que a gente quer, quando elas não são suficientes, a gente passa para a fofoca. Por exemplo, o Brasil liberou os impostos para todas as pessoas que vão viajar no mês de dezembro. E voltar para o Brasil não tem imposto. Essa é uma notícia. Aí você compartilha e a pessoa, como? Aonde você soube disso? Então você ganhou aquela pensão e tal, então foi legal, né? Você sentiu bem, né, de ser aquela primeira pessoa a passar aquela notícia. Mas às vezes, quando só as notícias não são suficientes, aí a gente parte para a maledicência. É como o toxicômano. Ele começa na droga mais fraca e ele aumenta a quantidade, ele aumenta a frequência e quando ela está muito fraca, ele já passa para uma droga mais forte. E aí, sucessivamente, até ele chegar naquela que vai levar à morte. É igual a maledicência que leva à morte. Aí a gente pensa assim, menina, a Joana e o Paulo estão tendo problemas no casamento. Sério? Bem que eu sabia. Eu acho que ele está traindo ela. Eu acho que tá, né? Não sei não, mas bem que ela merece, né? Porque é muito chata aquela menina. E aí a gente vai. Aí a gente continua a conversa. A meio cristão tem esse, né? Que também é um veneno, né? Vamos orar por fulano que ele está com um problema no casamento. Fez isso. Gente, é a hora para o cara. A intenção não é orar, é passar isso. Passar sutil, né? Exato. Mas por que nós fofocamos? Por que nós fofocamos? Vamos ver algumas possíveis razões. Para nos sentir superior, porque criticando, reduzindo ou expondo o outro faz com que a gente esteja em pior, faça com que o outro esteja em pior situação que nós. Quando, na verdade, nós é que nos sentimos inferiores, mas a gente critica aquele para que a gente sinta superior a ele e que ele se diminua. Mas o fato é que a gente se sente inferior e a gente usa esse recurso para que o outro abaixe. Mas ele não vai abaixar. Mas na nossa cabeça, ele vai diminuir aos olhos da pessoa que a gente está compartilhando. Para fazer parte do grupo. Já que todo mundo faz, eu não quero ficar fora. Imagina, tá todo mundo aí falando da vida um do outro e eu vou ficar fora? Vão me condenar, né? Vão falar que eu sou careta. Para ganhar atenção. Quando você tem uma notícia fresca, você é o centro das atenções. Vocês não sabem de nada. Eu vi o Paulo traindo a Joana. Agora, atenção. Como? Você viu? Não acredito. Então, a atenção foi toda para ela. Então, quando a gente pratica isso, a gente ganha a atenção das pessoas. Então, a gente vai praticando e ganha atenção. Então, para fazer parte do grupo. Por motivo de inveja, ciúmes ou vingança. Alguém é mais popular, tem mais dinheiro, tem mais status, ou alguém te feriu. Isso dá um senso de justiça ao maldizer aquela pessoa. Então você quer fazer justiça, né? Você se sentiu mal, fez alguma coisa ruim com você e você vai passar a notícia para frente que você acha, né? Como é. E finalmente, tédio. Quando nós estamos ociosos, estamos mais suscetíveis a fofocar. Tem um ditado aí, certamente não é um versículo bíblico, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então é isso, né? Quando a gente está ocioso, é mais fácil isso acontecer. Mas quais as consequências da fofoca? Todas as áreas da humanidade sofrem grandes consequências provenientes da fofoca. O trabalho, a escola, a família, a igreja, o GE, enfim, toda a sociedade sofre. Mas além das consequências morais e sociais, esta causa danos no reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 10 diz: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. No livro de Romanos também, Paulo adiciona fofoca numa lista de pecados que inclui imoralidade sexual. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, que são maldizentes, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Às vezes a gente não só pratica, mas alguém chega para a gente para praticar maledicência e a gente dá corda e pratica. Tiago 3,6 fala, ora, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tem vários textos, e agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Quem tem o número 1, lê pra gente aí rapidinho. Pois receio, 2 Coríntios 12, 20. Pois receio que quando eu for visitá-los, nos encontro diferente do que quero que vocês sejam, e que também vocês me achem diferente do que querem que eu seja. Receio que haja entre vocês brigas, invejas, ódio, egoísmo, insultos, mexericos, vaidade e desordem. Mexerico é maledicência. O número 2. Timóteo 5, 13 a 15. Além disso, aprendem a ficar ansiosas, andando de casa em casa e não se tornem apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir Satanás. 3. Timóteo 2, 16 a 17. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois deles passarão a impiedade, ainda amanhã. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, que os quais se incluem Himeneu e Fileto. 4. 1 Timóteo 3:11. As mulheres igualmente sejam dignas, não maldizentes, mas sóbrias e confiáveis em tudo. 5. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. 6. Selênia, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Então, tem mais, e a Bíblia é repleta de coisas que fala sobre esse assunto, e é muito importante que a gente esteja atento a isso, porque todos nós estamos suscetíveis a isso. Naturalmente, o ser humano, a gente quer compartilhar, só que muitas vezes a gente não percebe que a gente passou da notícia, para algo que está em relação à vida da outra pessoa. Eu queria compartilhar a vida de uma pessoa que a gente pudesse usar como modelo nas nossas vidas, que é a vida de José, que não difamou Maria quando ele ficou sabendo que ela estava grávida. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, comprometida com José, sem que tivesse antes coabitado ou tido relações com ele, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, ele não quis fazer escândalo, ele poderia ter feito escândalo. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e
e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Imagina Deus vasculhando a terra em busca de um homem e uma mulher íntegros para ser pai do filho dele. Imagina Deus vasculhando a terra hoje, em Miami, procurando homens e mulheres que estão dispostos a levar uma vida de santidade, uma vida de integridade. Vejamos algumas maneiras que nos ajudará a lidar com ou evitar tal prática. Primeiro, nós precisamos arrepender e confessar. Pessoas confessam adultério, roubo, mentira e até homicídio, mas não é comum confessar fofoca. Mas a Bíblia nos ensina que para o perdão dos nossos pecados é necessário que haja confissão e arrependimento do nosso pecado, ou arrependimento e confissão. Quem tem o 7? Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Então, o primeiro então foi arrepender e confessar. O segundo, empenhar em deixar esse hábito. Seja aquele que quebra essa corrente. Quando alguém vem compartilhar uma coisa com você, seja aquele que quebra. Quebra ela daqui para frente, por você ele não vai sair. O 8. 1 Pedro 2, 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dor, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém. Então vamos nos despojar, vamos deixar os nossos velhos hábitos e pegar os novos hábitos. 9. Colossenses 3,8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Terceira coisa, escolha suas companhias. Se a gente não está andando no corpo, se a gente não está influenciando, a gente está sendo influenciado. Então é muito delicado, porque às vezes a gente enturma com pessoas que estão fora, não tem problema, mas desde que a gente esteja influenciando. Porque se a gente começa a gastar um tempo com essas pessoas e nós não estamos falando do reino para elas, muito possivelmente a gente está aprendendo os hábitos delas que não são muitas vezes condizentes com o Senhor. Número 10. Lucas 6, 44 e 45. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos dos pinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Número 11. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Número 12. 1 Coríntios 5,11. Mas agora eu escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idolatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal. Nem ainda com mais. Gente, olha só. Olha só. Paulo está falando isso aqui para a igreja. Ele não está falando para as pessoas fora da igreja. Então, se na igreja tem alguém que é idólatra, avarento, impuro, maldizente, a gente não deve nem comer com ele, porque a gente está correndo o risco de ser contaminado. Agora, se a gente souber de alguém que tem praticado tal coisa, vamos praticar o número 4. Vamos exortar o irmão que o faz. Vamos encorajá-lo a abandonar essa prática. 13, por favor. Hebreus 3, 12, 13. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
A próxima vez que alguém vier contar alguma coisa para a gente que a gente sente que pode ser uma maledicência, que tal a gente virar para essa pessoa e orar junto com ela? Vamos orar junto com ela. Se a gente detectar, que a gente ore junto com ela. Ah, sabia que o fulano está tendo problema no casamento? Ah, é? Vamos orar por eles? Se essa pessoa teve a intenção de começar uma conversa ali, ele já vai ser impactado ali naquele momento. Ele vai sentir mal. Ele já vai sentir mal. Vamos. Então, vamos oferecer para orar por essa pessoa. E por último, substitua a fofoca por algo melhor. João 13, 34, 35 fala: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos elogiar a vítima da fofoca. Se alguém chega para você e fala de alguém, começa a elogiar essa pessoa, começa a mostrar o lado positivo dessa pessoa, as coisas boas. Então, vamos trocar a fofoca por algo melhor. Vamos saber a recompensa que a gente tem por todo esse esforço? Ela fica em Salmos 15, de 1 a 3. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É aquele que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. É muita riqueza que tem na palavra de Deus, né? Nós aprendemos aqui várias coisas, foi um pouco rápido, não deu para a gente falar em cada um, mas já deu para a gente ter uma ideia, que é muita riqueza, né? E eu queria aproveitar essa oportunidade e falar a respeito de algo muito importante que, da mesma forma que quando a gente aprende sobre unidade, é importante a gente saber algumas coisas que possivelmente pode quebrar a unidade, eu queria sugerir algo que complementa o que a gente aprendeu hoje. Eu queria falar um pouquinho de aliança. Aliança, no dicionário, é um pacto, um acordo, um contrato. Em termos bíblicos, é um compromisso solene entre Deus e uma pessoa ou um grupo de pessoas, ou um pacto entre pessoas. O que precisamos observar e imitar com os pactos que Deus faz é que eles são incondicionais. O erro do homem não impediu Deus de cumprir as suas promessas. Quando a gente olha para o Velho Testamento, nós vemos que os pactos eram irreversíveis. Por exemplo, quando Jacó e Esaú nasceram, são irmãos gêmeos, Esaú nasceu primeiro, então ele era o filho primogênito, então ele ia receber a bênção. Só que quando ele cresceu, Isaac estava velho, cego e estava prestes a morrer, Isaac usurpou a bênção de Esaú, de Jacó. Jacó usurpou a bênção de Esaú mentindo para o pai dele. Ele foi no pai dele, se passou por Esaú e recebeu a bênção. Quando Esaú veio até o pai para receber a bênção, foi-se. A bênção já tinha sido dada, o pacto já tinha sido feito. Então não adiantava Esaú falar: não, mas não era eu. Já foi feito o pacto. Outro exemplo muito interessante que eu estava lendo essa semana era isso aí, para vocês lerem depois, a história de Jacó, Gênesis 27, de 1 a 40. E tem a história também dos gibeonitas, que se passaram por servos para Josué. Josué, depois que ele atravessou o Rio Jordão e ele começou a conquistar as terras que Deus tinha prometido, ele teve uma grande vitória em Jericó e em Ai. Então, a notícia se espalhou. E a próxima cidade que eles iam chegar, os reis daquela cidade ficaram com medo de tudo que aconteceu, o que Deus fez. Então eles mandaram alguns homens se vestir de roupa velha para fazer de conta que eles viajaram muitos dias e que eles estavam muito distantes. E eles pediram para Josué jurar que eles não iam matá-los porque eles eram servos deles. Eles iam ser servos deles, né? Então Josué fez esse acordo com eles, prometeu para eles que não ia matá-los, mas ele estava achando que eles moravam muito longe. 2 dias depois, eles chegam na cidade de Gibeon. E chegam lá e falam: mas vocês falaram que eram de muito longe. Só que eles não puderam matar aquelas pessoas, como fizeram em Jericó e Ai, não fizeram aquilo porque tinha sido feito um pacto.
Ele não podia chegar e falar, não, mas vocês mentiram, então nós vamos matar todos vocês. Não matou ninguém. Tá certo que eles se tornaram servos deles, lenhadores e homens que iam buscar águas para ele, mas foi feito pacto. Então esses pactos eles são irreversíveis. Quando Abraão, Moisés, Noé e até Adão falharam, Deus manteve seu pacto. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus não desqualificou por isso, muito menos o criticou diminuindo perante os outros. Quando eu penso em aliança, eu estava compartilhando com o Nilson outro dia, aliança eu imagino assim como sendo um lugar, sabe? Que é feito aquele pacto. Então, a minha aliança com a minha esposa foi feita aqui nesse lugar, a minha aliança com o meu amigo foi feita aqui nesse lugar. E quando eu saio desse lugar, esse pacto, ele mantém ali. Não importa o que possa acontecer entre eu e a pessoa que eu fiz aliança, ela não vai afetar esse pacto que foi feito aqui. Se a gente faz um pacto com um cônjuge, um irmão, um líder, um discipulador, um pastor, um parente, o que acontece fora desse lugar que foi feito o pacto não deve afetar esse pacto que foi feito. Hoje, eu gostaria de propor que a gente fizesse um pacto aqui nesse grupo. Um pacto de sigilo, um pacto de zelo, um pacto de cuidado, de proteção, de compromisso, de respeito e principalmente de amor. Mas é uma aliança incondicional que não será quebrada mediante uma decepção ou duas, pois todos nós estamos passando por um processo de crescimento. E Deus tem feito uma obra tremenda nas vidas de cada um de nós. Por mais que alguém aprenda um pouco mais rápido, nós precisamos lembrar que nós estamos na mesma arca e que a gente vai chegar todo mundo junto. Esse é um assunto que é muito importante a gente estar sabendo, a gente está meditando sobre ele e que a gente fizesse esse pacto aqui entre nós. Porque, principalmente o sigilo, às vezes esse grupo é uma oportunidade que a gente tem de abrir o nosso coração, mas sem a gente ter a preocupação ou medo de amanhã um ou outro soltar a nossa notícia. Eu confesso para vocês que eu carreguei um pecado por muitos anos na minha vida. E eu não falava nem para os líderes, que não eram nessa igreja, porque eu temia aonde ia parar, né? Então, a gente começou a frequentar essa igreja e eu comecei a ver que tinham homens de pactos nessa igreja. Tinham homens sérios, homens de aliança e que eu podia confiar naqueles homens. Então, eu mudei a minha cabeça e Deus fez uma obra na minha vida e eu queria promover isso aqui. Que a gente pensasse bem a respeito disso, que a gente fizesse um pacto entre nós, entre esse grupo de sigilo, de proteção, de cuidado. Lembrando que amanhã a gente vai ter oportunidade de estar conversando com outras pessoas, mas para que a gente fique atento ao que a gente fala com as pessoas, ao que a gente ouve com as pessoas. Se ouço alguma coisa do Osni, eu tenho que pensar 2 vezes se eu vou continuar aquela conversa ou se eu vou proteger o Osni. E eu queria que a gente fizesse esse pacto de proteção uns dos outros. Por quê? Porque se eu tenho um pacto na minha casa, uma aliança com a minha esposa, e não tem absolutamente nada que vai desmanchar essa aliança, e eu tenho esse mesmo pacto com Deus, e eu tenho esse mesmo pacto com cada um de vocês aqui, se eu puder ter a paz, o descanso de que se um dia eu deslizar com o Nilson, eu não preciso preocupar de que ele não vai me trair, porque nós temos um pacto. E eu quero fazer esse pacto com cada um de vocês e quero que vocês descansem de que o que vai sair da minha boca é para edificar a vida de vocês. E eu preciso descansar também de que se vocês têm alguma coisa contra mim, não fale para o meu irmão. Fale para mim primeiro. Sem medo, sem temor. Fale. Nós precisamos ter esse relacionamento uns com os outros. Precisamos falar. Doeu? Fala com ele primeiro. E assim a gente vai construindo o nosso relacionamento. Mas o objetivo é assim, é de nós sermos impactados com a palavra de Deus de tal maneira que nós vamos contagiar as outras pessoas. Então, pode ser que existam pessoas no nosso meio que estão praticando isso. Então, nós vamos contagiar essas pessoas. Se nós conseguirmos, através dessa aliança,
esse compromisso, não só com a vida um do outro, mas com o reino de Deus, a gente vai contagiar outras pessoas. Não é para a gente ensoberbecer. Não é porque o nosso grupo é mais forte. Não, a gente tem que ser humilde, né? E a gente contagiar. Só que assim, o objetivo disso aqui não é assim, eu nunca vou cair contra você. Não. É que eu sei que se um dia eu errar contra você, eu vou lembrar que nós temos um pacto. E eu vou me humilhar diante de você, eu vou te pedir perdão e eu vou esperar que você me perdoe. A mesma coisa com você. Então a gente tem que entender que nós somos falhos. Não é assim, temos um pacto, eu não vou errar contra você, e aí um dia você erra contra mim e fala assim, e agora? E o meu pacto? Não. Vamos orar junto. Vai haver tratamento nas nossas vidas, vai ter crescimento mutuamente. Então, é uma via de mão dupla. É um pacto, sim, eu comprometo com a vida de cada um, isso eu estou falando por todo, né, por cada um, mas assim, lembrando que nós somos falíveis. E se a gente vier a cair, nós descansamos, porque existe um pacto de que aquele meu irmão, eu vou pedir perdão para ele vai me perdoar, e nós vamos orar junto e vamos crescer junto. Eu queria ler novamente os Salmos 15, de 1 a 3, da recompensa. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com a integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade e que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Eu queria ler isso de trás para frente e queria que vocês repetissem comigo. Eu quero morar no teu santo monte. Eu quero morar no teu santo monte. Eu quero viver com integridade. Eu quero viver com integridade. Eu quero praticar a justiça. Eu quero praticar a justiça. De coração. De coração. Eu quero falar a verdade. Eu quero falar a verdade. E não quero difamar com a minha língua. Não quero difamar com a minha língua. Não quero fazer mal ao próximo. Não quero fazer mal ao próximo. E nem lançar injúria contra o meu vizinho. E nem lançar injúria contra o meu vizinho. Eu quero habitar no teu tabernáculo. Eu quero habitar no teu tabernáculo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.